Escuta essa palavra que Deus pôs no meu coração para compartilhar com você. Você sabe o que é o Espírito Santo? Você sabe como ser cheio do Espírito Santo? Você sabe como ter relacionamento com o Espírito Santo? Se você quer saber mais, fique comigo até o final e você verá a tua vida ser transformada. Aqui quem vos fala é o pastor Neviton e nesse momento eu quero trazer um poderoso ensinamento, que esse ensinamento vai mudar a tua vida. Vai dizer a Bíblia, João capítulo 14, versículo de número 16. Jesus, ele fala a respeito do Espírito Santo. Jesus, ele promete enviar o Espírito Santo. Jesus, ele vai dizer as seguintes palavras: se vós me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes enviará outro consolador. E esse consolador nunca os deixará. Esse consolador é o Espírito da verdade. O mundo não pode o receber, pois não o conhecem, não o vê, mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estarão em vocês. Ele não os deixarão órfãos. Eu voltarei para vocês em breve. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, pois eu vivo e vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Jesus estava dizendo que ele seria morto, mas ele ressuscitaria, que ele subiria ao céu, mas ele não deixaria os seus discípulos órfãos. O próprio Jesus, ele disse que ele lhes enviaria um consolador, um ajudador, alguém que lhes ajudaria, alguém que ajudaria os seus discípulos com gemidos inexprimíveis, nos momentos de dor, nos momentos de fraqueza, nos momentos de tribulação. Jesus estava falando do Espírito Santo. E neste momento eu quero te revelar 5 segredos que, quando colocados em prática, mudará o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E você começará a ver o poder de Deus operando na tua vida. Então fique comigo até o final. Se inscreva nesse canal e compartilhe essa oração com quem Deus irá colocar no teu coração. Então, primeiro ensinamento, a primeira atitude que nós devemos ter como Espírito Santo é falar com ele todos os dias. E não precisa ser uma oração bonita, basta ser uma oração sincera. Deus, ele não se impressiona, o Espírito Santo não se impressiona com orações bonitas, ele se impressiona com oração sincera. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo é falar com ele todos os dias. Segunda coisa que nós devemos fazer para nós sermos cheios do Espírito Santo é ouvir mais do que falar. Às vezes,
O Espírito Santo, ele responde em silêncio. Deus não compete com barulho. É normal, quando nós dobramos o joelho para poder falar com Deus, é normal nós só pedirmos: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, faça isso, me cura, me salva, salva a minha casa, salva a minha família. Só que nós não paramos para ouvi-lo. E muitas das vezes ele fala no silêncio. Você já parou para perceber quando você está diante de uma pessoa com um cargo elevado, diante de um juiz, de um promotor, você não chega falando, você fica em silêncio. E com Deus não é diferente. Você está diante de um Deus poderoso, do soberano, do eterno. Então fique em silêncio para ouvir o que ele tem para dizer, para ouvir o que ele tem para te mostrar, para te orientar, porque Deus também fala através do silêncio. Terceira coisa que nós devemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo: obedeça mesmo quando você não entender. Confie mais e questione menos. A obediência abre portas que o medo fecharia. Então a terceira coisa é obedecer, mesmo você não entender. Sabe por que obedecer mesmo sem entender? É porque o Espírito Santo, ele conhece o que é melhor para mim. Ele conhece o que é melhor para você. Mesmo você não entendendo o caminho, mesmo você não entendendo o percurso, mesmo você não entendendo o trajeto, obedeça. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos, nós vemos milagre. Quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo, nós estamos mostrando para Ele que é Ele quem guia, que é Ele quem direciona, que é Ele quem nos conduz, que é Ele quem tem o controle da nossa caminhada. Quarta e penúltima coisa para nós sermos cheios do Espírito Santo: se afaste do que entristece Ele. Se afaste de ambientes, de músicas, de palavras, de pessoas que entristeça o Espírito Santo de Deus. Quem é amigo de Deus não flerta com o que fere o céu. Quarta coisa: se afaste das coisas que entristecem o Espírito Santo. Existem ambientes que não servem mais para você. Existem músicas que não servem mais para você. Existem palavras e pessoas que te afastam do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não divide a sua glória com ninguém. Se afaste de tudo aquilo que entristece ele. Última coisa: busque mais da presença de Deus do que das bênçãos que ele tem para oferecer. O Espírito Santo, ele não é um entregador do Mercado Livre, que você pede algo e ele te entrega. Ele está disposto a nos entregar várias bênçãos, sim, mas nós não devemos buscá-lo somente por aquilo que ele tem para nos dar. Devemos buscá-lo por tudo que ele é. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é quem nos ajuda, ele é quem nos fortalece, ele é quem nos dá força, ele é quem faz milagre, ele é quem abre a porta, ele é quem restaura, quem ressuscita. E o principal, ele quer ser o nosso amigo. Então deixa eu orar por você nesse momento. Talvez você perdeu o contato, talvez você perdeu o acesso, talvez você nunca ouviu falar do Espírito Santo.
Talvez você não sente mais a presença dele, a graça dele, a unção dele, mas gostaria de senti-lo. Eu quero orar por você nesse momento. Soberano e eterno Deus, Espírito Santo de Deus, meu consolador, nesse momento de oração eu quero te pedir que o Senhor venha renovar a nossa força, que o Senhor venha nos restaurar, nos renovar. Quanto tempo faz que nós não ouvimos mais a tua voz? Quanto tempo faz que nós não sentimos mais da tua presença? Alabandaraçai. Quanto tempo faz que nós não somos mais tocados por ti, acordados por ti de madrugada? Quanto tempo faz que nós não sentimos mais a tua presença? Senhor, nesse momento de oração eu quero te pedir, nos conceda a tua graça, nos conceda a tua presença, nos conceda novamente o teu toque, a tua unção, a tua presença. Espírito Santo de Deus, tu és quem nos ajuda, tu és quem nos fortalece, tu és quem nos alivia. Senhor, nesse momento eu te peço, renova a nossa força, restaura a nossa vida, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a ter intimidade contigo. Esse é o nosso pedido, essa é nossa oração, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Se esse ensinamento fez sentido para você, deixa aqui nos comentários se é você essa pessoa que precisa de força, que precisa de renovo, que precisa ter intimidade, contato com o Espírito Santo. Compartilha essa oração com 3 pessoas. Compartilha esse ensinamento com 3 pessoas e você verá o poder de Deus se aperfeiçoando na tua vida de uma forma especial. Amém? Que Deus te abençoe, paz do Senhor e que você tenha a presença do Espírito Santo cada dia mais real na tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe.